Cara, o Palmeiras tem realmente 12 títulos de campeonato brasileiro. Boa parte desses títulos vieram através de fax. Eu vou falar o que eu acho pra vocês aqui. Como todo mundo sabe, lá em 2010 a CBF decidiu unificar algumas conquistas lá de trás. Com isso, Santos e Palmeiras se tornaram os times com mais campeonatos brasileiros. Não foram só Santos e Palmeiras que se beneficiaram com essa unificação, porém eles foram os mais afetados e são os mais atacados até hoje. O Santos, por exemplo, tinha apenas 2 brasileiros. Com a unificação ele passou a ter 8 e o Palmeiras tinha 4, ganhou mais 4, também ficou com 8. O Palmeiras que hoje já tem 12, né? Mas vamos lá, eu não sou de acordo com essa coisa de unificar títulos. Eu acredito que cada competição tem a sua devida importância e você não precisa estar unificando elas para comprovar que essa competição é tão importante quanto essa. Mas até que dá pra entender o porquê disso. Por exemplo, o Santos. O Santos foi campeão da chamada Taça Brasil de 1961 até 1965. Foram 5 títulos seguidos do Peixão. Mas o que seria essa tal Taça Brasil? A Taça Brasil é a competição que reúne todos os campeões estaduais do Brasil e também o atual campeão dela mesmo, Taça Brasil. Vamos lá, o Fortaleza foi campeão cearense, tinha vaga garantida. O Grêmio foi campeão gaúcho, estava no jogo. Tem casos como o do Palmeiras, que foi vice-campeão paulista e também estava classificado. Mas por quê? Porque nesse ano o Santos já havia sido campeão da Taça Brasil da temporada anterior e também foi campeão paulista desse ano em cima do próprio Palmeiras. Por isso a vaga ficou com o Palmeiras aqui. E depois de conhecermos todos os participantes, as equipes eram divididas em grupos e o primeiro colocado de cada grupo avançava para as fases finais. Vale ressaltar que algumas equipes já tinham vaga garantida nas fases finais, pois elas eram consideradas equipes fortes, então não precisavam passar por essa preliminar. Voltando aqui para os títulos brasileiros do Santos, a gente vê que em 1968 ele ganhou o torneio Roberto Gomes Pedrosa. Mas o que é que seria esse torneio, hein? Ele é até um pouquinho parecido com o Campeonato Brasileiro que a gente conhece hoje, mas só um pouquinho, tá bom? Vamos lá, na primeira fase eles dividem as equipes em 2 grupos, né? E todas essas equipes vão se enfrentar, porém só em um turno. E os 2 melhores colocados de cada grupo avançam para a fase final. E na fase final, esses 4 times que se classificaram vão disputar mais uma vez entre eles, né? Todos contra todos, porém vai ser em 2 turnos agora, então você vai jogar em casa e fora. E no final desses jogos, o que tiver a maior pontuação, que tiver terminado em primeiro, será o campeão. Já deu para vocês perceberem que essas competições não eram tão simples assim e quem estavam disputando elas eram grandes equipes do futebol brasileiro. Passando para o Palmeiras, nós temos uma questão para debater aqui. O Palmeiras conta com 2 títulos brasileiros conquistados no mesmo ano. Ele venceu a Taça Brasil de 1967 e nesse mesmo ano ele também venceu o torneio Roberto Gomes Pedrosa. O torneio Roberto Gomes Pedrosa teve apenas 4 edições e uma delas foi justamente no ano de 1967. Não, pera aí, é justo que um time vença 2 brasileiros no mesmo ano? Pô, se tiveram 2 campeonatos no ano e um time só foi capaz de vencer os 2, que culpa ele tem da incompetência dos outros? Destacando que o Palmeiras não estava jogando contra qualquer um não, tá? Por exemplo, esses aqui eram os participantes do torneio Roberto Gomes Pedrosa daquele ano. Tinha Corinthians, tinha São Paulo, tinha Santos, tinha Flamengo, Fluminense, Vasco, tinha Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Atlético. Pô, se ninguém tinha bola pra vencer, o Palmeiras foi lá e bateu em todo mundo. Como eu já falei antes, eu não sou muito de acordo com essa de unificar títulos não, mas pra mim não tem nada de absurdo aqui. Taça Brasil e torneio Roberto Gomes Pedrosa representavam pro time que vencia eles o mesmo que o Campeonato Brasileiro representa hoje, pois de fato aquelas eram as grandes competições nacionais da temporada. E isso não foi uma conspiração da CBF pra beneficiar só o Santos e o Palmeiras não, cara. Outros times também se beneficiaram com isso. Se o teu time tivesse sido capaz de vencer lá atrás esses torneios, também teria sido reconhecido. O problema é que para muita gente o futebol começou há pouquíssimo tempo atrás. Para vários aí começou em 2019. Joguei no ar mesmo. Mas vamos lá, só para finalizar, bora fazer um exercício básico só para você entender tudo isso aqui. Vamos supor que, sei lá, em 2075 a CBF decide mudar o formato do Campeonato Brasileiro que a gente conhece hoje. Acrescenta mais equipes, tira equipes, não sei. Ela muda o formato e muda o nome também. Vai se chamar agora Super Taça do Brasil, beleza? Agora imagina a galera de 2100 conversando sobre futebol. Ia ser mais ou menos assim. Pô, o meu time tem 35 Super Taças do Brasil. Aí o cara vai lá e rebate. Olha esse doente aí, 35 Super Taças. Esse maluco fica reconhecendo um campeonato lá de 2022, 2023. Campeonato Brasileiro. Mas que porra é essa, mano? Tira os fax, tira os fax. Com o fax até eu. Você viu como seria imbecil uma pessoa dessas? Pois é, você tá sendo imbecil do mesmo jeito.